Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Como eu não sou uma mulher tão televisiva, convém que eu me apresente mais pormenorizadamente. Eu me chamo Áurea Maria, sou membro da comunidade Canção Nova há 19 anos e meio. Sou natural da Bahia, vim de uma cidadezinha pequenina chamada Riacho das Pedras. Portanto, acolho os meus conterrâneos que, porventura, estejam acompanhando este momento, a minha família. Dos 19 anos, eu morei 10 em Portugal, por isso também o meu grande abraço à nação portuguesa, da qual tenho tanto amor e consideração. Afinal, morei em Portugal dos 23 aos 33 anos, doei grande parte da minha juventude. Por isso, o meu apreço ao povo português, com quem tanto aprendi a amar a Jesus, mais ainda, e sobretudo a sua Santíssima Mãe. Hoje, na comunidade Canção Nova, eu trabalho aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. E tenho a graça de viver aqui dia a dia na casa do Pai, bebendo um pouco também dessa espiritualidade da misericórdia. A misericórdia do Pai. Aqui estamos na casa do Pai das Misericórdias. Um pedacinho do céu, porque verdadeiramente santuário, cada santuário, o Pai, o Filho e o Espírito habitam e tornam cada santuário um recorte do céu. O tema que me foi pedido para partilhar com vocês é sobre Nossa Senhora. É o seguinte: Maria, paraíso terrestre do novo Adão. Estamos no mês de maio. Me senti assim muito lisonjeada quando me convidaram, porque estando em Fátima por 10 anos, Nossa Senhora ela foi me imbuindo de um amor mais profundo pela pessoa dela e, portanto, por um desejo de conhecê-la mais intensamente, para que, conhecendo-a, dê a conhecer ao povo de Deus como consagrada que eu sou, a Nossa Senhora também, como celibatária, aqui na comunidade, na igreja. Então, para nós entendermos mais sobre o papel de Maria como paraíso terrestre do novo Adão, convém que saibamos um pouquinho dos dogmas marianos. O dogma da Imaculada Conceição, ele vai nos fazer compreender mais profundamente por que Nossa Senhora é o paraíso terrestre do novo Adão. Mas, para nós chegarmos ao dogma da Imaculada Conceição, precisamos conhecer um pouquinho sobre o dogma da Santa Mãe de Deus, da sua virgindade. O dogma da Imaculada Conceição é o terceiro dogma definido pela igreja, depois o dogma da Assunção. Então, eu quero fazer com vocês uma pregação catequética. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a figura de Maria Santíssima na igreja. Afinal de contas, a igreja dedica esse mês de maio a ela, a Nossa Senhora. E vamos conhecer, então, sobre o primeiro dogma mariano. Mas antes, eu queria explicar para vocês o que significa o termo dogma. Pode ser que você não saiba. Já ouviu falar desta palavra? Dogma. O que significa? Então, eu trouxe aqui para vocês o significado. Vou lê-lo. O termo dogma vem da língua grega e possui alguns significados, dentre os quais destaco somente 2, para ficar mais claro para vocês, mais sintético também. Então, do ponto de vista da doutrina católica, o dogma é uma definição verdadeira feita acerca de algum ponto essencial para a fé. Olhem só o que o catecismo diz acerca da palavra dogma, no seu número 88. O catecismo da igreja diz assim: o magistério da igreja faz pleno uso da autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando propõe do modo que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, verdades contidas na revelação divina, ou quando propõe de modo definitivo verdades que tenham com elas um nexo necessário. E olhem que bonito, o catecismo continua no número 89. Existe uma ligação orgânica, isto é, inerente, entre a nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho da nossa fé, iluminam-no e tornam-no seguro. Por outro lado, se a nossa vida for reta, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da nossa fé católica. Olhem que bonito. E a igreja, ao longo
dos anos, mais especificamente nos primeiros séculos, precisou definir os dogmas cristológicos, também o dogma pneumatológico da pessoa do Espírito Santo. E os dogmas marianos, eles são todos relativos aos dogmas cristológicos, porque tudo em Maria é relativo a Cristo. Você vai entender por quê. Então vamos ver agora que as 3 celebrações marianas mais importantes do ano litúrgico apontam para os dogmas marianos. São elas as celebrações. Maria como Mãe de Deus, o dogma da Mãe de Deus, é celebrado no dia 1º de janeiro. E também o dogma de Maria Virgem são celebrados no mesmo dia, 1 de janeiro. O dogma da Imaculada Conceição, que fundamenta o tema desta catequese, Maria como paraíso terrestre do novo Adão. Para Maria ser paraíso terrestre do novo Adão, tem que ser imaculada. Então, o dogma da Imaculada é celebrado no dia 8 de dezembro. E, por fim, o dogma da Assunção, que foi o último dogma definido no século XX. É celebrado no dia 15 de agosto. Aqui no Brasil, a igreja, quando não calha no domingo, o dia 15 de agosto, transfere esse dia para o domingo, para que muitos fiéis participem desta celebração litúrgica, desta solenidade, e assim compreendam mais sobre o dogma da Assunção. Mas vamos ver agora o dogma da Mãe de Deus. Por que Maria foi definida como Mãe de Deus? Então, vamos prestar bastante atenção, porque se você ainda não compreende muito o papel de Maria na história da nossa salvação, ela que foi associada por Deus ao seu Filho como corredentora, chegou a hora de você compreender um pouquinho mais sobre este papel magnífico da Santíssima Virgem através dos dogmas. Então, a maternidade divina de Maria constitui o seu título mais importante. Olhem, é o título mais importante da Virgem Maria. Maria como Mãe de Deus. Por quê? Trata-se do dogma mais antigo, mariano, proclamado oficialmente pela Igreja. E como é que surgiu este dogma? No século IV, existia um patriarca de Constantinopla chamado Nestório. Nestório incorreu na heresia que afirmava que Jesus, a pessoa do Verbo, possuía 2 naturezas muito unidas. Ou seja, Nestório dizia que existia um Jesus humano e um Jesus Deus. Então, que Maria, ela era mãe do homem Jesus e não mãe de Deus. E por isso, o concílio de Éfeso, ele definiu, ele se posicionou contra esta heresia. Então, aos 22 de junho de 431, o concílio de Éfeso definiu explicitamente a maternidade divina de Nossa Senhora com os seguintes termos, prestem atenção: que seja excomungado quem não professar que o Emanuel é verdadeiramente Deus e, portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz, segundo a carne, aquele que é o Verbo de Deus. Olhem que maravilha. Então, a intenção do concílio de Éfeso era de afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido de uma virgem. Então, assim, o concílio reconhecia Maria como mãe de Deus, a Theotokos. Significa, na verdade, que professar que Cristo, filho da Virgem Santíssima, segundo a geração humana, é também filho de Deus. Eu sou estudante de teologia, estou no 3º ano, e cada vez mais que eu vou conhecendo a igreja, eu vou me apaixonando por ela, porque a doutrina que foi definida, que foi consolidada nos concílios pelos santos padres, é a doutrina que professamos hoje, meus irmãos. Olhem que maravilha! É uma doutrina perene que nos acompanha. Por isso é importante de nós a conhecermos, para que assim professemos a nossa fé naquilo que a Igreja Mãe nos ensina, e também, conhecendo a fé, jamais a abandonemos. É a igreja una, santa, verdadeira. E estudando os dogmas, não há como não professar com a fé pura, ou melhor, que busca ser purificada nesse Deus vivo, nesse Deus que fez com que Maria se associasse de forma profunda à história da nossa salvação. Então vamos ver agora a virgindade perpétua de Nossa Senhora, o segundo dogma a ser definido pela igreja.
E eu quero começar afirmando que este segundo dogma, ele tem fundamentação bíblica. Vamos ler primeiro as fundamentações bíblicas. Então, Mateus e Lucas, eles dão um testemunho claro da concepção virginal de Maria. E também, óbvio, né, da concepção virginal de Jesus Cristo, melhor dizendo. Virginal de Maria não, de Jesus Cristo. Maria, ela é imaculada, que concebeu Jesus Cristo sendo virgem. Então, Mateus ele diz o seguinte, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 23. Eis que uma virgem conceberá, olhem bem, como esse dogma da virgindade, ele tem fundamentação bíblica. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. O Emanuel que está lá, escrito em Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Emanuel que significa Deus conosco. E São Lucas ele vai dizer assim, narrando a anunciação do verbo. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. O que foi que a igreja fez? Os santos padres, os teólogos, eles foram recolhendo a partir da Sagrada Escritura, todas essas afirmações, e foram consolidando esta verdade reconhecida como dogma. Então, no símbolo apostólico, nós também confessamos, olhem, nasceu da Virgem Maria. E no credo niceno-constantinopolitano, também nós encontramos esta afirmação, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Vejam bem. Então, o concílio de Calcedônia, ele declarou que Jesus é nascido da Virgem Maria, em 451. Vejam, meus irmãos, no século V da era cristã. Há quanto tempo? Mais de 1.500 anos atrás. E até hoje nós professamos esta verdade. Em 553, o concílio de Constantinopla declarou. O que é um concílio, para quem não sabe? É uma reunião dos dignitários da igreja, dos responsáveis pela igreja, para que, mediante a luz de Deus, do Espírito Santo, eles possam conversar sobre vários aspectos da igreja e possam definir, se preciso, verdades da fé. Era o que acontecia nesses concílios tão importantes dos primeiros séculos. Então, no concílio de Constantinopla, foi declarado que Maria Jesus Cristo, melhor dizendo, encarnou-se da gloriosa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. E o concílio de Latrão, portanto, o último concílio, como que chancelou esse dogma, afirmou que Maria é virgem, a sua virgindade é perpétua. O concílio de Latrão declarou esta verdade de fé. E na bula Concordam Hominum, datada de 7 de agosto de 1555, o Papa Paulo IV afirmou, olhem o seguinte, que coisa maravilhosa, que até hoje nós defendemos. Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Então, o dogma da virgindade perpétua de Maria, ele possui esse caráter de fundamentação bíblica que foi consolidado pela igreja a partir dos papas, com a ajuda também dos santos padres, dos teólogos. E vamos ver agora o dogma da Imaculada Conceição, que, como eu falei, fundamenta a nossa catequese de hoje, porque tem o tema Maria como o paraíso terrestre do novo Adão. Então, nós já compreendemos por que Maria é mãe de Deus. Maria, ela concebeu Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus é homem e é Deus, a união hipostática do Verbo encarnado. Maria é virgem. O Senhor, assim, tinha esse poder de preservá-la virgem. E agora vamos compreender a Imaculada Conceição de Maria, o terceiro dogma mariano. A Imaculada Conceição de Maria significa que ela foi preservada do pecado original, desde o primeiro instante de sua existência. Isso é muito profundo, imaginem, nós seres humanos, pobres mortais pecadores, nós temos a mácula do pecado original.
Maria, ela foi preservada desta mácula pelos méritos do seu filho Jesus Cristo. Porque para ser mãe de Deus, um ser humano, ele não podia ser maculado pelo pecado. Jesus, ele não teve parte nenhuma com o pecado. Ele foi igual aos seres humanos, a nós, em tudo, menos no pecado. Então, para que uma pessoa fosse capaz de gerar Deus no seu ventre, ela tinha que ser preservada da mancha do pecado original. Então, a doutrina da igreja afirma que a maternidade divina de Maria é a base e origem da sua imaculada conceição. Viu? Para uma mulher trazer no seu ventre Deus, ela tinha que ser imaculada. Por isso que a doutrina afirma que a maternidade divina é a base e origem da sua imaculada conceição. A razão de Maria ser preservada pelo pecado original reside em sua vocação de ser mãe de Deus. Que coisa maravilhosa! O Filho de Deus que assumiu nossa natureza humana para nos salvar. E assim Maria, ela colaborou grandiosamente na história da nossa salvação. E muito interessante que os padres da igreja, o Raniero Cantalamessa, ele disse assim, num dos seus escritos, que Maria Santíssima foi a única que participou e testemunhou dos 3 mistérios fundantes da história da salvação. Quais são eles? A encarnação. Por que Maria participou? O anjo anunciou o nascimento a Maria, ela estava sozinha. Depois Maria também esteve presente no momento da paixão, morte de Jesus. E Maria, ela esteve lá no Pentecostes. Os 3 momentos fundantes, a encarnação, paixão, morte, ressurreição também. E no dia de Pentecostes, Maria estava lá. Olhem que maravilha. Existe várias pessoas que afirmam, não é? Até Catarina Emmerich, nos seus escritos, vai dizer que Jesus, antes de aparecer para Madalena, apareceu para Maria. Por isso Maria, ela tinha essa fé profunda na ressurreição, ela sustentou a igreja naquele sábado santo da dor, da ausência de Jesus, com a sua fé, porque ela sabia que o demônio não teria a última palavra com a morte do Senhor, que ali ele o derrotava com a sua paixão, e que ele iria, assim, sair vitorioso da morte. E ali, Catarina Emmerich diz que Jesus, ele se manifesta primeiro à sua Santíssima Mãe. Nos escritos dela, estão lá, essas informações. Mas a igreja vai dizer que Maria é testemunha da encarnação, paixão, morte e também do Pentecostes. Ela foi a única testemunha desses momentos fundantes da igreja, podemos dizer assim, que sintetizam o mistério da nossa salvação. Mas o debate sobre a Imaculada Coração de Maria, ele percorreu séculos. O sensu fidelius, ou seja, a fé comum dos fiéis, acreditava que Maria era pura mesmo. Mas demorou um pouco de tempo, né, para a igreja definir esse dogma. Então, coube a Duns Scoto, era um franciscano, no século XIV, ele avançou no debate teológico sobre a Imaculada Conceição de Maria. E ele disse assim: convinha que Deus fizesse a exceção. Olhem que lindo. Podia fazê-la, portanto a fez. Deus concedeu a Maria o privilégio especial, fazendo-a participar da redenção de forma antecipada e preventiva. Você não tem fé que Deus, se quiser, ou como quis, criar uma pessoa imaculada? Ele é Deus, para ele nada é impossível. Ele quis e, portanto, fez Maria um ser imaculado. Então, a salvação da humanidade tem uma única origem a saber, o mistério pascal, morte e ressurreição de Jesus. No caso de Maria, houve um privilégio. Olhem que lindo. Um privilégio único por vontade de Deus, que em latim, conforme o dogma da Imaculada, significa singulare Dei. Singulare Dei privilégio, o privilégio de Deus. Ela foi salva em vista dos méritos de Cristo, sendo preservada do pecado original. Olhem que coisa linda. Nós fomos redimidos pelos mistérios salvíficos, pascais, né? Sobretudo, paixão, morte e ressurreição, incluindo também a encarnação. Tudo diz da história da nossa salvação.
E fomos assim redimidos. Mas Maria, ela foi preservada pelos méritos de Cristo. Cristo nos salvou, mas se ela foi preservada, foi também pelos méritos de Cristo. Ela é totalmente santa. Meus irmãos, se você que está me acompanhando agora são católicos, precisam compreender o lugar de Maria na nossa história e amá-la. E prestar a ela toda a veneração devida, toda a honra devida. Ela é grandiosa. A Constituição Lumen Gentium sobre a igreja, ela vai trazer muitas coisas sobre o papel de Maria, traz a mariologia para dentro da Constituição eclesiológica. E ela vai dizer que Maria, mediante a todos os santos e anjos do céu, é a primeira depois de Deus. Ela é totalmente santa, por isso ela é o novo paraíso terrestre. Olhem que maravilha. Agora, Maria, ela foi assunta ao céu também. O último dogma que vamos meditar, se ela é toda santa, assim como participou dos méritos de Jesus com a sua pureza, ela também participou da graça de não ter sido corrompida no seu corpo. E foi assunta de corpo e de alma ao paraíso celeste. E lá nos espera. Então, no século XIX, o Papa Pio XII interrogou, imagine, diante dessa discussão sobre a Imaculada Conceição de Maria, né? Ele interrogou os bispos dos diversos países, evidenciando que a necessidade de declarar o privilégio da Imaculada Conceição exprimiria o sentimento comum da igreja. Faço aqui um parênteses. O dogma da Imaculada Conceição e da Assunção não foram definidos num concílio, vejam bem. Mas o senso fidelis, o senso comum do povo, que acreditava na pureza de Maria, que tudo em Maria é relativo a Cristo, que ela participou do mistério da salvação de todas as formas, inclusive sendo assunta, conforme nós vamos ver. Então, não precisaria de um concílio. Não é? O Papa Pio IX e Pio XII, eles quiseram entrar em diálogo com os bispos do mundo inteiro, mediante o senso comum dos fiéis, que já vivia esta fé na Imaculada Conceição e na Assunção de Maria, inclusive tendo festas litúrgicas. Então, esta consulta do Papa Pio IX sobre a Imaculada Conceição de Maria ressaltava que era necessário relacionar tal privilégio com a redenção de Cristo. Então, eu vou ler para vocês um trecho da bula Ineffabilis Deus, na qual o Papa Pio IX, ele proclamou o dogma da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro de 1854. Por isso, um dogma mais ou menos recente, no século XIX. Ele disse assim, o Santo Padre: em honra da santa e indivisa Trindade, para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para incremento da religião cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, vejam bem, Deus onipotente, que pode tudo, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. Essa doutrina foi revelada por Deus, olhem bem, que coisa maravilhosa. Foi revelada por Deus e, portanto, deve ser sólida e constantemente crida por todos os fiéis. E essa doutrina, ela tem também os seus fundamentos bíblicos, que eu vou ler aqui sinteticamente para vocês, o tempo é curto. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28, diz que o anjo, ao se referir a Maria, proclamou: Ave, cheia de graça, que também retrata, né? Exprime o seu ser imaculado. Depois, Maria trouxe no seu seio aquele que é verdadeiramente santo, o santo dos santos. E ela também foi tida como esta tenda do Senhor. Existe um título de Nossa Senhora
que também ele é expresso na ladainha de Nossa Senhora, a Arca da Aliança. A Imaculada Conceição da Mãe de Deus, ela faz essa alusão a Maria como essa arca da nova aliança, que porque a Imaculada trouxe em seu seio Jesus Cristo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No seio de Maria aconteceu a união hipostática do Verbo. Por isso, ela é a arca da nova aliança. Nós vamos agora ver o último dogma, que é o dogma da Assunção de Maria. Foi o último dogma definido. E olhem, recentemente, no século passado, no século XX. Então, centenas de petições em favor da Assunção de Maria foram levadas à Santa Sé até o Papa Pio XII. Em 1946, este pontífice, Pio XII, ele também fez consulta aos bispos do mundo inteiro, a exemplo do Papa Pio IX, para definir, para proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Papa Pio XII também assim o fez. E a posição favorável dos bispos foi quase unânime para que fosse realmente proclamado e definido este dogma da Assunção. Como eu já disse e repito, já celebrado liturgicamente, tanto no Oriente como no Ocidente. E no dia 1 de novembro de 1955, vejam bem, na Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, o Papa Pio XII proclamou solenemente o dogma da Assunção de Nossa Senhora. É maravilhoso a gente ver todo o caminho que a igreja fez, todo o percurso que a igreja fez acerca de Nossa Senhora, porque reconhecendo o seu extraordinário papel na história da nossa salvação, precisava dar a conhecer aos seus fiéis, para que assim pudesse verdadeiramente traduzir com a sua fé toda a honra e veneração que precisamos atribuir à Santíssima Mãe de Deus. Então, o Papa, ele declarou nessa Constituição Apostólica, vejam bem, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, ela foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Vejam bem, Maria, ela esteve associada a Jesus em sua encarnação, trouxe ele no seu ventre, como virgem. Maria, ela também se associou a Jesus na sua pureza, ela é sem pecado. E agora Maria se associa a Jesus também assunta, sendo preservada da corrupção do seu corpo. E ela foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E o Papa continua, portanto, a mãe de Jesus já se encontra no estado em que os justos se encontrarão depois da ressurreição final. Assim como Maria ela foi preservada do pecado, Maria foi assunta em corpo e alma e também está lá com Jesus, os únicos no céu, presentes em corpo e alma, antecipando aquilo que vamos viver depois do último juízo, quando o Senhor devolver para nós o corpo glorioso. Um corpo glorioso. Então Maria, ela já participa deste novo que nós um dia iremos viver. A Assunção de Nossa Senhora também está radicada na Sagrada Escritura. Eu só quero trazer aqui alguns trechos, por causa do tempo, bem curtinho. Todos os dogmas marianos, eles são radicados, enraizados, fundamentados na Sagrada Escritura. Eu quero trazer aqui um trecho bíblico que faz alusão à Assunção de Maria. Apocalipse 12:1 diz assim: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Depois também o proto-evangelho, não é? Que João Paulo II tanto gostava de exprimir em suas colocações marianas. Gênesis 3,15, que diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Maria nunca teve parte com o pecado. E nós que somos geração de Maria, como diz o livro do Apocalipse,
deixa isso bem expresso para nós. Nós somos aqueles que devem combater, com a ajuda de Maria Santíssima, as forças do mal, porque as forças malignas jamais terão a última palavra em nossas vidas, desde que assumamos o nosso papel de verdadeiramente cristãos. E para encerrar a explicação sobre os dogmas marianos, eu quero só exprimir uma verdade que eu achei belíssima ao estudar para este momento catequético. Olhem que coisa maravilhosa. Os dogmas marianos mostram que Cristo é verdadeiro Deus, homem. Os dogmas marianos mostram que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. É o dogma da maternidade de Maria, Maria mãe de Deus. Os dogmas também apontam para a necessidade de encontrar em Cristo a libertação do pecado. É o dogma da Imaculada Conceição. Os dogmas também garantem a tensão escatológica, quer dizer que estamos caminhando para a ressurreição final, que é o dogma da Assunção de Maria. E confirmam a fé em Deus Criador, que intervém livremente na matéria, porque para ele nada é impossível. É o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então deu para a gente entender um pouquinho por que Maria também é considerada como o paraíso terrestre do novo Adão, porque ela se associou, ou melhor, foi associada por Deus aos méritos do seu Filho Jesus. Mediante essa participação, dando o seu sim, para que o verbo se encarnasse no seu ventre. Depois se associou de forma assim, mais profunda. Esta associação ela foi sendo amadurecida mediante a entrega de Maria. Ela se associou na sua paixão, morte e ressurreição. E por fim, no dia de Pentecostes. E sobre essa afirmação de Maria como paraíso terrestre do novo Adão, São Luís Grignion de Montfort, em seu tratado, ele que é o grande apóstolo de Nossa Senhora, ou melhor, um dos, né? Existem vários santos que compreenderam assim, de forma mais profunda, ou melhor, foram escolhidos por Deus para transmitir um conhecimento aprofundado sobre a pessoa de Maria Santíssima. E São Luís de Montfort é um desses. E ele diz assim, em seu tratado: a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, de que o antigo paraíso terrestre é apenas figura. Neste paraíso, Jesus, ele pôs suas complacências durante 9 meses. Imaginem, minha gente, uma mulher carregar 9 meses em seu ventre Deus. Isso não é para qualquer uma, né? Nós que somos mulheres, né? Compreendemos isso um pouquinho mais a fundo do que os homens. Afinal, as mulheres que geram, né? Eu, como celibatária, sou chamada a gerar vidas. Mas quem é mulher entende um pouquinho assim mais profundamente. E São Luís, ele continua. No ventre de Maria, Jesus operou maravilhas e aí acumulou riquezas com a magnificência de um Deus. Este lugar santíssimo é formado de uma terra virgem e imaculada, da qual formou e nutriu o novo Adão, sem a menor mancha ou nódoa, por operação do Espírito Santo que aí habita. Me vem à mente agora uma fala da irmã Lúcia, que está em processo de beatificação, a vidente lá, né, integrante dos 3 pastorinhos. Ela dizia assim que as feições de Jesus eram as feições de Maria, porque Jesus, ele veio do ventre da Virgem Maria. Ele foi concebido pela força do Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Então, a carne de Jesus era proveniente da carne de Maria. O sangue de Jesus que eu e que você recebemos na Eucaristia é o sangue de Maria. Olha que coisa maravilhosa. Assim a gente vai compreendendo um pouquinho mais a fundo, né? Esta ligação que comporta vários aspectos, não é mesmo? À medida que a gente vai aprofundando, a gente vai conhecendo. Mas chegando já ao final desta colocação, eu queria só trazer também para vocês, para que a gente possa compreender que existe um método hermenêutico na igreja, conhecido como tipologia, um método tipológico, que ele faz uma analogia entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso que Jesus também é chamado de novo Adão e Maria de nova Eva. Então,
A palavra tipologia é proveniente da palavra grega, tipo. Né? A palavra tipologia vem da palavra tipo, que significa propriamente imagem esculpida e modelo. Trazendo para a realidade da igreja primitiva, verifica-se que os primeiros cristãos procuraram descobrir nas realidades do Antigo Testamento tipos da realidade do Novo. E aqui, para finalizar, eu queria só trazer para vocês algumas realidades bíblicas, ou melhor, algumas frases bíblicas ou versículos bíblicos a este respeito. Então, esta realidade tipológica, ela é vista especialmente a partir de São Paulo. São Paulo dizia assim, na sua carta aos Romanos, vejam bem. No entanto, desde Adão até Moisés, reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Adão é figura de Jesus, que devia vir. Porque Adão também ele foi criado sem a mácula do pecado, depois caiu. Assim como Eva. Ou melhor, Eva levou a queda, não é mesmo? E São Paulo diz também, portanto, como pelo pecado de um só, vejam bem a tipologia, né? Ele faz aqui uma analogia entre o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, como pelo pecado de um só, a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Mas em sua carta aos Coríntios, que São Paulo, ele vai exprimir Jesus como o novo Adão. Ele diz assim, olhem bem, 1 Coríntios 15. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos viverão. Como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo, Adão, é espírito vivificante. O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial, que é o novo Adão. Por isso o título, Maria como paraíso terrestre, do novo Adão. Porque assim como em Adão todos pecaram, no novo Adão nós fomos salvos. Olhem que maravilha. Santo Irineu de Lyon, ele é um dos padres da igreja que eu tenho mais afeição. Porque ele fez uma analogia assim, tipológica, muito profunda com relação à pessoa de Jesus e a de Maria. E vamos ver o que Irineu de Lyon ele traz em sua obra a diversos hereges contra as heresias. Ele foi o grande combatente da heresia do gnosticismo no século III. Irineu de Lyon, ele diz assim, olhem que maravilha. Vamos entender? Quando eu vou estudando os padres da igreja e vejo que a mesma fé deles é a que comungamos, eu fico cada vez mais apaixonada pela igreja. Porque vocês veem que é uma fé consolidada, é uma doutrina consolidada. Não é uma doutrina que foi, como é que eu posso dizer, fragmentada, como em tantas denominações cristãs. Cada uma tem a sua fé fragmentada. A doutrina católica, ela é una, ela é santa. Ela é una porque desde os santos padres nós continuamos professando em comunhão, em unidade com a igreja, a mesma fé. E Santo Irineu de Lyon dizia, Paulo chama Adão figura do que devia vir, porque o verbo criador de todas as coisas prefigurara nele a futura economia da humanidade, de que se revestiria o Filho de Deus. Pelo fato de Deus formando o homem psíquico, ter dado a entender que seria salvo pelo homem espiritual. Da mesma forma, encontramos Maria, a virgem obediente que disse, eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E em contraste, Eva, que desobedeceu quando ainda era virgem. Como esta, ainda virgem, pela sua desobediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa de morte, assim Maria Santíssima, sendo virgem, pela sua obediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa de salvação. Não é extraordinário isso? A gente compreender que por Maria entrou o grande Redentor no mundo. Por isso ela é também conhecida como a grande reparadora, a corredentora que se associou à salvação que Jesus nos trouxe.
E Santo Irineu de Lyon continua: eis porque Lucas, iniciando a genealogia de Jesus, a partir dele próprio, do Senhor, subiu até Adão. Porque não foram aqueles antepassados escritos na genealogia que lhe deram a vida. E sim foi Jesus que os fez renascer no evangelho da vida. Olhem que lindo. Da mesma forma, o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E os que Eva amarrara pela sua incredulidade, Maria soltou pela sua fé. Não é maravilhoso isso? O sim de Maria é o centro conformador da sua existência, porque a partir do seu sim, Maria, ela deu lugar a uma nova história. História essa da qual fazemos parte, eu e você, porque pelo sim de Maria nós fomos redimidos pela pessoa de Cristo. E assim nós vamos compreendendo que Maria é essa que desamarrou nós. Isso é muito profundo, meus irmãos. Imaginem que até Jesus ser encarnado no seio de Maria, a salvação ela era tida como promessa no Antigo Testamento. E em Maria se concretiza a salvação. Pelo sim dela, Cristo ele destruiu totalmente as obras de Satanás. E eu quero concluir esta minha simples colocação com a fala do Papa Francisco, que ele trouxe na homilia do dia 1 de janeiro de 2015, para exprimir a relação profunda entre Maria e Jesus. O Papa disse, olhem que coisa maravilhosa: Cristo e sua mãe são inseparáveis. Há entre ambos uma relação estreitíssima, como aliás em cada filho e sua mãe. Tal inseparabilidade é significada também pelo fato de Maria, escolhida para ser mãe do Redentor, ter compartilhado intimamente toda a sua missão, como eu disse, junto do Filho, especialmente até o fim do Calvário. Vejam que a fé da igreja, ela perpassa os séculos. Tudo aquilo que o Papa trouxe aqui foi o que eu fui dizendo para vocês, relativamente aos dogmas. E o Papa Bento XVI, do qual eu sou uma, assim, admiradora. Temos que reconhecer que é o grande teólogo da história da humanidade vivo. Teólogo católico. O Papa Bento XVI, numa das suas catequeses sobre as grandes personalidades da igreja, quando disse sobre São Tomás de Aquino, ele afirmou assim: como todos os santos, também São Tomás foi um grande devoto de Nossa Senhora. Ele definiu-a com um apelativo maravilhoso, Triclinium Totius Trinitatis, ou seja, triclínio. Ela é o lugar onde a Trindade encontra o seu descanso. Olhem que maravilha! Maria é o lugar onde a Trindade encontra o seu descanso. Quem é o ser humano na história da humanidade que pode dizer isso de si mesmo, a não ser a Virgem Maria, de forma singular? Então, o Papa continua, porque em virtude da encarnação, em nenhuma criatura como nela, as três pessoas divinas habitam e sentem a delícia e a alegria por viver na sua alma cheia de graça. E na encarnação a gente vê que houve ali uma manifestação da Trindade. O anjo anunciou: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, porque o Espírito Santo virá sobre ti. E hás de conceber o Filho de Deus. Vejam que há ali no momento da encarnação a presença da Trindade. A Trindade agindo ad extra. Que maravilha. E eu concluo com o grande poeta italiano Dante Alighieri, que na Divina Comédia, na terceira parte, que ele trata do paraíso, ele coloca na boca de São Bernardo uma poesia dirigida a Nossa Senhora, que diz assim: Virgem Mãe, filha de teu Filho, humilde e superior a toda criatura, termo prefixado dos desígnios eternos, graças à redenção. Por ti se enobreceu tanto a natureza humana,
Imaginem, se enobreceu tanto porque em Maria aconteceu a união hipostática, a união de Jesus, Deus e homem. Por ti se enobreceu tanto a natureza humana que o Criador não desdenhou tomar a forma de criatura. Em teu seio, Maria, aviventou-se o amor que, ardendo pela eternidade, fez germinar esta flor e o paraíso inteiro. No céu, és a meridiana, luz da humanidade. Senhora, és tão grande, tanto podes, que pedir graças ao céu sem teu auxílio é o mesmo que desejar voar sem dispor de asas. Tua benignidade não socorre unicamente a quem ora pedindo, mas antes, vezes sem conta, antecipa pedido e prece. Em ti, misericórdia, em ti, piedade, em ti, munificência estão somadas a tanta bondade quanto possa existir, junta em todas as criaturas. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele disse assim: assim como em Maria aconteceu a grande graça, a maior de todas as graças da história da humanidade, que é a encarnação do Verbo, seria justo que todas as demais graças fossem também concedidas a nós, seres humanos, por intercessão da Virgem Maria. Santa Jacinta Martos, a qual tanto amo, minha amiguinha do céu, ela disse assim para Lúcia: Lúcia, diz a toda a gente que quando precisarem de graças, peça a Nossa Senhora, porque todas as graças que Jesus nos concede, elas são obtidas por intermédio de Nossa Senhora. E já que você compreendeu mais um pouquinho sobre o papel de Nossa Senhora, vamos então, a partir de hoje, amá-la de uma forma mais concreta, se assim podemos dizer. Como? O que Nossa Senhora pede? A conversão do meu e do seu coração. Estando em Fátima, eu trouxe de lá essa herança. Esse desejo de levar a uma conversão profunda nas vezes que eu me pronuncio sobre Deus, sobre a Santíssima Virgem. A começar em mim. O grande pedido de Nossa Senhora é a conversão do meu e do seu coração. E quando nós vamos dizendo sim a Deus, porque Maria, ela só quer nos levar para Deus, como vimos, tudo nela é relativo a Cristo, ela pede a nossa conversão à vontade de Deus. O que é conversão? Significa, o dicionário vai dizer, uma metanoia, uma mudança, uma transformação. Deixemos-nos transformar. Peçamos a ela essa graça de um coração mais convertido. Estamos vivendo um tempo diferente, incomum na história da humanidade. Quando eu estava vindo aqui para o santuário, eu estava refletindo sobre uma verdade. A última vez que a humanidade ela foi atingida por um acontecimento de alcance mundial foi a Segunda Guerra. E a gente sabe que foi um dos grandes holocaustos da história da humanidade. E foi também um grande apelo de Deus à conversão, porque Nossa Senhora em Fátima, ela tinha anunciado, estavam vivendo o auge da Primeira Guerra, Nossa Senhora disse: se fizerem o que eu vos mando, eu derramarei muitas graças, mas se não fizerem, acontecerá uma guerra pior. Então as pessoas não deram ouvidos aos apelos de Nossa Senhora. E aconteceu um grande holocausto, mais de 6 milhões de mortos. Sabe Deus se estavam preparados, né? Esses que foram mortos, para comparecer diante do justo juiz. Estamos vivendo também um tempo assim, que fomos atingidos por uma pandemia de alcance mundial. E não é um tempo comum, meus irmãos, é um tempo em que Deus está gritando por conversão, por mudança de vida. E Nossa Senhora vem lembrar para mim e para você nesta manhã de hoje, como é que você está utilizando o seu tempo? O que é que você está fazendo do seu tempo? Na sua escala de valores, Deus é o primeiro? Ou é o último? Ou você sempre deixa a oração para a última atividade do seu dia? Tomemos cuidado, meus irmãos, porque aqui nós estamos de passagem. Nossa Senhora aponta para o céu.
Ela já foi, está lá à nossa espera, mas quer que façamos a nossa parte, para assim como ela herdarmos também o paraíso celeste. Ela está lá. O paraíso ainda não é definitivo porque nos espera. Depois da segunda vinda, depois do juízo final, sim, o paraíso será definitivo porque estaremos todos reunidos na presença de Deus, desde que tenhamos sido fiéis ao que Ele nos pede, aos mandamentos, ao grande mandamento de Cristo. Qual é? Amem-se, convertam-se, creiam no Evangelho. Fica aí para mim e para você esta ordem e este apelo de Nossa Senhora, que é a conversão do nosso coração, para que assim possamos também participar da sua Imaculada Conceição, buscando a pureza. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine e faça de fato frutificar em nós obras de santidade, frutos de santidade. Amém? Vamos, nesta Ave Maria, pedir a Nossa Senhora que nos coloque no centro da vontade de Deus. Que nos conceda a graça de dizermos sim a Deus. Tantas pessoas com medo de darem o seu sim a Deus. Não tenha medo. Porque este Deus que não dependeu de ti para te criar, Ele depende do seu sim para te salvar. Deus não te obriga, mas Ele propõe. E não tenha medo, porque uma vez que nos entregamos a Deus, Ele é puro, Ele é santo, Ele só quer o meu bem e o seu bem, que consiste na santidade da nossa vida. A ti, ó Mãe, nós entregamos o nosso sim para que a Senhora apresente a Jesus nesta manhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.